Você já se perguntou por que, mesmo diante de tantos milagres e evidências, o povo judeu rejeitou Jesus Cristo como o Messias? Afinal, estamos falando de um homem que curou doentes, ressuscitou mortos e cumpriu profecias antigas que deveriam ter sido reconhecidas por aqueles que conheciam as Escrituras melhor do que ninguém. Jesus Cristo, o nome que ecoa através dos séculos, realizou feitos extraordinários que deixaram todos ao seu redor boquiabertos. Imagine você estar na presença de alguém que, com um simples toque ou palavra, curava doentes, fazia surdos ouvirem e coxos andarem. Esses milagres, testemunhados por muitos, inclusive pelos líderes judeus, não eram truques de mágica. Eram sinais claros e incontestáveis de que algo divino estava em ação. Aquele que poderia trazer vida aos mortos, como fez com Lázaro, não era apenas um homem comum. E, no entanto, mesmo com essas demonstrações claras, muitos dos líderes religiosos de sua época não conseguiam enxergar a verdade que estava bem diante dos seus olhos. Há um paradoxo intrigante nessa história. Porque, mesmo tendo as profecias do Antigo Testamento à disposição, os judeus ainda rejeitaram Jesus como o Messias prometido. Para entender isso, precisamos nos aprofundar na complexidade da fé e das expectativas humanas. Deus, em sua infinita sabedoria, nunca foi de seguir roteiros pré-estabelecidos pelos homens. Jesus, com sua humildade e poder incomparável, desafiou as noções preconcebidas sobre o que um Messias deveria ser. Ele não veio montado em um cavalo de guerra, mas em um jumentinho. Seu reino não era deste mundo, e isso confundiu os que esperavam um líder político, não espiritual. As evidências de que Jesus era o Messias estavam por toda parte, mas para aqueles que estavam presos a uma visão limitada, era como se estivessem usando óculos que distorciam a realidade. A cegueira espiritual não é algo novo, é uma condição que afeta a humanidade desde tempos imemoriais. Quando o Espírito Santo toca um coração, ele o faz ver o mundo com uma clareza que antes era impossível. É nesse ponto que a verdadeira fé entra em ação. Não basta apenas ver milagres, é preciso ter olhos espirituais para enxergá-los pelo que realmente são. Aqueles que abraçaram a salvação que Jesus oferecia experimentaram uma mudança radical de vida, uma transformação que as palavras dificilmente podem capturar. Um dos maiores desafios que Jesus enfrentou foi justamente a resistência daqueles que mais deveriam reconhecê-lo. Os líderes religiosos, os estudiosos da Bíblia, aqueles que conheciam as Escrituras de trás para frente, foram os primeiros a levantar suas vozes contra ele. Isso nos ensina uma lição valiosa sobre o perigo de se apegar demais às tradições e perder de vista a essência da palavra de Deus. Quando Jesus curava no sábado, ou quando ele tocava os impuros, ele não estava quebrando a lei de Deus, ele estava revelando seu verdadeiro significado. Para o judeu comum, ver o poder de Deus manifestado em Jesus deveria ter sido suficiente para aceitar a verdade. Mas para os líderes, essa verdade era um desafio direto ao seu poder e status. A rejeição de Jesus pelos judeus não foi uma questão de falta de evidência, mas de resistência ao que essa evidência implicava. Aceitar Jesus como Messias significava uma reavaliação completa de suas crenças e práticas. Significava reconhecer que a salvação não vinha através de rituais ou da estrita observância da lei, mas pela fé em um homem que afirmava ser o Filho de Deus. Isso foi um passo grande demais para muitos darem, especialmente aqueles que estavam confortáveis em sua religiosidade. Para muitos, era mais fácil ignorar os milagres e continuar em sua rotina do que aceitar a verdade transformadora de que o Messias havia chegado. Então, o que isso nos ensina hoje? Que muitas vezes, as respostas que procuramos estão bem diante de nós, mas somos incapazes de vê-las porque estamos presos a nossas próprias expectativas e preconceitos. É por isso que Jesus constantemente chamava seus seguidores a terem fé. Não uma fé cega, mas uma fé que vê além do visível, que acredita no impossível. A Bíblia nos ensina que, para entrar no reino de Deus, é preciso se tornar como uma criança, ou seja, ter um coração aberto, disposto a aprender e a confiar em Deus sem reservas. Esse é o tipo de fé que Jesus procurava e ainda procura em cada um de nós. E ao refletirmos sobre essas evidências, percebemos que a história de Jesus não termina aqui.
Ainda há muito mais a explorar sobre os desafios e as confusões que surgiram em torno das profecias do Antigo Testamento e como isso moldou a percepção do povo sobre o Messias. A confusão em torno das profecias do Antigo Testamento é uma peça fundamental para entender por que muitos judeus rejeitaram Jesus Cristo como Messias. Desde o início, as Escrituras apontavam para um Messias que viria para libertar o povo de Deus, mas as expectativas sobre como isso aconteceria eram variadas, e muitas vezes, equivocadas. Quando Jesus apareceu, cumprindo muitas das profecias com precisão surpreendente, aqueles que esperavam um libertador militar ficaram perplexos. Eles estavam prontos para ver as promessas de um reino terreno se realizarem imediatamente, mas se depararam com um Salvador que falava de salvação espiritual e de um reino não deste mundo. Essa discrepância entre as expectativas e a realidade foi o que levou muitos a rejeitarem Jesus. Os profetas do Antigo Testamento, inspirados pelo Espírito Santo, escreveram sobre o Messias sem compreender plenamente que haveria duas vindas distintas. Em sua primeira vinda, Jesus veio como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele cumpriu as profecias relacionadas ao sofrimento do Messias, como Isaías 53, que descreve um servo sofredor, desprezado e rejeitado pelos homens. Mas havia também profecias que falavam de um Messias reinando em poder e glória, e essas eram muitas vezes interpretadas como sendo para o mesmo momento histórico. Assim, quando Jesus não cumpriu essas expectativas na sua primeira vinda, muitos judeus ficaram confusos e desiludidos. Esse mal-entendido das profecias não era apenas uma falha intelectual, mas também uma questão espiritual. As Escrituras são claras ao afirmar que Deus esconde certas verdades dos sábios eruditos, mas as revela aos humildes e aos que têm corações abertos para aprender. A rejeição de Jesus como Messias foi, em parte, uma consequência de um coração endurecido e de uma mente fechada para as interpretações espirituais das profecias. Aqueles que estavam fixados na ideia de um Messias político foram incapazes de reconhecer a profundidade da missão de Jesus. Ele não veio para estabelecer um reino terreno naquele momento, mas para abrir as portas do céu e oferecer a vida eterna a todos que crerem em seu nome. É interessante notar como a confusão em torno das profecias continua a ter implicações até hoje. Muitas pessoas ainda esperam por um Messias que atenda às suas expectativas pessoais e culturais, em vez de aceitar o Jesus histórico e bíblico. A Bíblia, quando estudada com oração e guiada pelo Espírito Santo, revela a verdade de forma clara. No entanto, quando lida através das lentes da tradição ou do orgulho, essa mesma verdade pode parecer oculta. É um lembrete poderoso de que a fé não é apenas sobre entender com a mente, mas sobre acreditar com o coração e confiar na palavra de Deus, mesmo quando ela desafia nossas expectativas. A confusão sobre as profecias também nos ensina uma lição valiosa sobre a importância de mantermos nossos corações e mentes abertas ao que Deus está fazendo em nossas vidas. Quantas vezes nos agarramos a uma ideia ou plano, apenas para descobrir que Deus tem algo muito maior e melhor em mente? Assim como os judeus do primeiro século, podemos facilmente nos perder em nossas próprias expectativas e perder de vista o plano maior de Deus. Por isso, é essencial que mantenhamos uma postura de humildade e dependência total do Espírito Santo para interpretar as Escrituras e entender os tempos em que vivemos. A compreensão errada das profecias sobre o Messias levou a uma rejeição trágica, mas também abriu caminho para o entendimento de que Deus trabalha de maneiras que muitas vezes estão além da nossa compreensão. É um convite a confiar mais em Deus e menos em nossas próprias interpretações e planos. E à medida que exploramos essas complexidades, percebemos que essa história não termina aqui, pois ainda há muito a ser descoberto sobre o intervalo entre a primeira e a segunda vinda do Messias. O conceito de um intervalo entre a primeira e a segunda vinda de Jesus Cristo é algo que pegou muitos de surpresa. Para os profetas do Antigo Testamento, as visões que recebiam sobre o Messias eram como picos de montanhas vistas à distância. Eles viam o cume glorioso do reinado de Cristo, mas o vale entre essas montanhas, representando o tempo entre suas vindas, era algo que não podiam discernir claramente. Esse espaço de tempo entre a primeira vinda, onde Jesus veio como Salvador, e a segunda, onde ele virá como Rei, causou uma grande confusão entre os que esperavam por um Messias que agisse de imediato. Esse intervalo é, na verdade, um testemunho da paciência e graça de Deus.
A primeira vinda de Jesus inaugurou um tempo de graça, onde a salvação foi estendida a todos, judeus e gentios. Durante esse período, o Evangelho foi pregado aos quatro cantos do mundo, cumprindo a missão dada aos discípulos. Mas essa graça, embora abundante, também trouxe consigo uma espera. Esperar pelo retorno de Jesus tem sido um teste de fé para muitos ao longo dos séculos. Essa espera não é passiva, mas ativa, é um tempo de preparação, onde a igreja deve estar alerta, vivendo de acordo com a palavra de Deus e espalhando a mensagem de salvação a todos. O intervalo entre as duas vindas de Cristo também serve para nos lembrar de que o tempo de Deus não é o mesmo que o nosso. O apóstolo Pedro nos adverte que, para Deus, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Essa perspectiva celestial desafia nossa compreensão humana do tempo e nos chama a confiar que Deus está no controle, mesmo quando as coisas não acontecem no nosso ritmo ou do jeito que esperamos. Esse intervalo é uma prova da fidelidade de Deus, que cumpre suas promessas no tempo certo. Enquanto esperamos, somos chamados a viver em fé e esperança, sabendo que o retorno de Cristo é certo e iminente. O que muitos não compreendiam era que Jesus tinha que cumprir o papel de um servo sofredor antes de ser o rei triunfante. Esse intervalo não era apenas necessário, mas era parte do plano divino para trazer redenção ao mundo. Durante esse tempo, a mensagem do Evangelho alcançou corações em todos os cantos do mundo, e a igreja cresceu e se fortaleceu. Essa espera é um período de preparação, onde cada um de nós é chamado a se alicerçar na fé, a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo, e a espalhar a esperança do céu que Ele nos prometeu. Essa espera, embora difícil, é cheia de propósito e significado. Mas como entender essa espera em um mundo tão acelerado, onde tudo parece precisar acontecer agora? Aqui entra a sabedoria divina. Enquanto o mundo corre atrás de soluções rápidas e imediatas, Deus trabalha em um ritmo diferente. A espera pelo retorno de Cristo não é uma demora sem motivo, é um tempo de crescimento e maturidade para todos os que acreditam em seu nome. Durante esse intervalo, desafios surgem, mas são esses desafios que nos fortalecem na fé, nos aproximam de Deus e nos fazem ancorar nossas vidas na esperança da vida eterna. Esperar, em termos espirituais, é sinônimo de confiar, e essa confiança é o que nos sustenta até o dia em que Jesus voltará. Assim, enquanto navegamos por esse intervalo, é essencial mantermos nossos olhos fixos em Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Esse período é uma oportunidade para nos alinharmos com a palavra de Deus, para crescermos em graça e conhecimento, e para espalhar a mensagem da salvação a todos ao nosso redor. A espera não é um tempo perdido, mas um tempo ganho, onde cada dia é uma chance de nos aproximarmos mais de Deus e de preparar nossos corações para a vinda do Rei. E à medida que nos aproximamos desse entendimento, percebemos que ainda há muito mais a explorar sobre as expectativas de um reino terreno e como isso moldou a recepção de Jesus como Messias. A expectativa de um reino terreno foi uma das principais razões pelas quais muitos judeus não reconheceram Jesus Cristo como Messias. Durante séculos, o povo judeu aguardava ansiosamente por um líder que os libertasse da opressão e restaurasse o reino de Israel à sua antiga glória. Sob o jugo do Império Romano, essa esperança se intensificou, e muitos esperavam um Messias que viesse com espada em punho, pronto para liderar uma revolução política e militar. No entanto, quando Jesus apareceu pregando paz, amor e o reino de Deus, suas palavras foram, para muitos, uma grande decepção. Eles esperavam um rei terreno, mas o que receberam foi o Rei dos céus. Jesus, em sua missão divina, veio para estabelecer um reino diferente, um reino que não era deste mundo. Enquanto muitos líderes judeus estavam fixados na libertação política, Jesus falava de uma libertação espiritual, uma salvação que era muito mais profunda e duradoura. Ele ensinava sobre um reino onde o amor ao próximo, a justiça e a misericórdia eram os pilares. Essa mensagem foi radicalmente contra as expectativas populares da época, e por isso muitos rejeitaram a ideia de que Jesus pudesse ser o Messias prometido. Eles não podiam conciliar a imagem de um Messias sofredor com a de um rei vitorioso. O problema com essa expectativa era que ela limitava a visão do que Deus estava realmente fazendo. O povo queria ver resultados imediatos, queria a restauração de Israel como uma nação poderosa, mas Deus tinha planos muito maiores.
Jesus Cristo veio para trazer a salvação não apenas para os judeus, mas para toda a humanidade. O reino que ele estabeleceu é eterno, transcende as fronteiras geográficas e políticas, e é acessível a todos que creem em seu nome. Essa era uma realidade difícil de aceitar para aqueles que estavam fixados na ideia de um reino terreno. Eles queriam ver Roma caída e Israel restaurado, mas Deus ofereceu algo infinitamente superior, a redenção eterna. Essa expectativa mal colocada também nos ensina algo sobre a natureza humana. Muitas vezes, estamos tão focados em nossas próprias soluções e expectativas que falhamos em ver o plano maior que Deus tem para nossas vidas. Quantas vezes oramos por mudanças imediatas em nossas circunstâncias, sem perceber que Deus está trabalhando em algo muito mais profundo e significativo em nosso coração? Assim como o povo judeu da época de Jesus, podemos nos decepcionar quando Deus não responde da maneira que esperamos. Mas a verdade é que Ele sempre tem um plano maior e melhor, que vai além das nossas limitações. No entanto, essa expectativa de um reino terreno também aponta para uma verdade que ainda se cumprirá. A segunda vinda de Cristo será marcada por poder e glória, e Ele reinará sobre todas as nações. O que muitos não compreenderam em sua primeira vinda é que Jesus precisou primeiro estabelecer um reino espiritual antes de trazer o reino físico. Este intervalo nos permite entender a necessidade de preparação e de aceitar a oferta de salvação que nos foi dada. Quando Jesus retornar, Ele virá como o rei que muitos esperavam desde o início, mas somente aqueles que reconheceram seu reinado espiritual estarão preparados para o seu reinado terreno. À medida que exploramos essa questão, percebemos que a expectativa de um reino terreno não foi apenas um equívoco do passado, mas continua a ser um desafio para muitos. E enquanto refletimos sobre essa expectativa, nos preparamos para entender como Jesus enfrentou as acusações de blasfêmia por se identificar com Deus, algo que também impactou profundamente sua recepção como Messias. A acusação de blasfêmia foi uma das mais graves e significativas levantadas contra Jesus Cristo durante o seu ministério. Para os líderes religiosos da época, nada era mais ultrajante do que a ideia de um homem comum se declarar igual a Deus. Quando Jesus afirmou, em várias ocasiões, que ele e o Pai eram um só, e especialmente quando ele declarou ser "Eu sou" antes de Abraão, essas palavras ecoaram como uma afronta direta à fé judaica. A crença em um Deus único e transcendente estava no coração do judaísmo, e qualquer sugestão de igualdade com Deus era considerada uma violação extrema dessa crença central. Essa percepção de blasfêmia foi, em grande parte, o que levou os líderes judeus a buscar a morte de Jesus. Eles viam nele não apenas um desafio às suas tradições, mas uma ameaça ao próprio fundamento de sua fé. Para os fariseus e outros religiosos da época, aceitar que Jesus era o Filho de Deus implicava uma revolução teológica que eles não estavam dispostos a considerar. Em vez disso, agarraram-se a uma interpretação literal e rígida da lei, que não lhes permitia enxergar o plano maior de Deus, revelado através de Jesus Cristo. Essa inflexibilidade espiritual os levou a rejeitar a verdade que estava bem diante de seus olhos. No entanto, ao analisar essa situação, vemos que a acusação de blasfêmia era, na verdade, um mal-entendido profundo da natureza de Jesus. Ele não estava tentando usurpar o lugar de Deus, mas, sim, revelar a plenitude de Deus através de sua vida e ministério. Jesus veio como a manifestação visível do Deus invisível, como diz a Bíblia, e ele cumpriu essa missão de maneira perfeita. Ele mostrou que Deus não era apenas um ser distante e inatingível, mas um Pai amoroso e próximo, disposto a sacrificar tudo para trazer a salvação ao mundo. A acusação de blasfêmia, portanto, não era apenas injusta, mas profundamente errônea. Para os seguidores de Jesus, essa acusação, embora dolorosa, tornou-se uma oportunidade para reafirmar sua fé e compromisso com a verdade que ele ensinou. A história da igreja primitiva está repleta de exemplos de homens e mulheres que, apesar das perseguições e das acusações, permaneceram firmes em sua crença de que Jesus era verdadeiramente o Filho de Deus. Eles entenderam que a verdadeira blasfêmia não era reconhecer a divindade de Jesus, mas rejeitá-la. Essa convicção inabalável foi o que permitiu à igreja sobreviver e prosperar, mesmo em face das mais severas adversidades. No mundo atual, a acusação de blasfêmia ainda ecoa em muitas partes do mundo, onde a fé em Jesus é vista como uma afronta às tradições e crenças estabelecidas. Mas, assim como no passado,
a verdade de quem Jesus é permanece inalterada. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre, e sua divindade continua a ser o fundamento da fé cristã. Reconhecer essa verdade não é apenas uma questão de fé, mas de compreensão espiritual profunda. É saber que Jesus, ao se identificar com Deus, não estava quebrando a lei, mas cumprindo-a de maneira perfeita e completa. Ao considerarmos essa acusação e o impacto que teve na rejeição de Jesus como Messias, percebemos que ainda há muito a explorar sobre como Jesus desafiou as tradições religiosas de sua época e o impacto que isso teve na percepção de sua mensagem. Jesus Cristo não apenas pregou uma mensagem revolucionária, mas também desafiou diretamente as tradições religiosas estabelecidas de sua época. Desde o início de seu ministério, ele deixou claro que não estava ali para simplesmente reformar o judaísmo, mas para trazer algo completamente novo, um novo pacto entre Deus e a humanidade. Esse desafio às tradições foi, para muitos, uma pedra de tropeço. Os líderes religiosos estavam acostumados a uma religião baseada em regras externas, em rituais e observâncias que definiam a pureza e a aceitação perante Deus. Mas Jesus veio revelar que o verdadeiro foco de Deus não estava no exterior, mas no coração. Um dos exemplos mais notáveis desse desafio foi a atitude de Jesus em relação às práticas de lavagem cerimonial. Os fariseus, em particular, estavam obcecados com a ideia de pureza externa, acreditando que essas práticas os tornavam mais justos diante de Deus. Mas Jesus, ao ser questionado por não seguir essas tradições, declarou que não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai do coração. Com essa simples afirmação, ele deslocou o foco da religiosidade externa para uma espiritualidade interna, onde a verdadeira pureza é medida pela condição do coração e não pelas ações externas. Essa mudança de paradigma foi, para muitos, difícil de aceitar, e gerou grande resistência. Ao desafiar essas tradições, Jesus não estava rejeitando a lei de Deus, mas estava cumprindo e ampliando seu verdadeiro significado. Ele mostrou que a obediência a Deus não era uma questão de seguir regras de maneira mecânica, mas de entender e viver os princípios por trás dessas regras. Através de suas parábolas e ensinamentos, Jesus mostrou que o amor, a misericórdia e a justiça eram os verdadeiros fundamentos da lei. Ele criticou abertamente os líderes religiosos por sua hipocrisia, por se preocuparem com a aparência externa enquanto negligenciavam os aspectos mais importantes da lei, como o amor ao próximo e a justiça. Essa crítica foi um golpe direto no sistema religioso da época e gerou grande hostilidade contra ele. Esses desafios às tradições também servem como um lembrete poderoso de que a fé em Deus é viva e dinâmica, não algo que pode ser engessado em rituais e tradições imutáveis. Jesus nos chama a uma fé que se adapta e responde às necessidades do tempo, sem perder de vista os princípios eternos da palavra de Deus. Ele nos mostra que é possível, e muitas vezes necessário, questionar as tradições humanas que se desviam do verdadeiro espírito da lei de Deus. Esse questionamento, no entanto, deve sempre ser feito com o coração alinhado com o Espírito Santo, buscando não a destruição, mas a renovação da fé. Hoje, muitos de nós ainda enfrentamos desafios semelhantes em nossas próprias tradições e práticas religiosas. A mensagem de Jesus continua a nos chamar para examinar nossas vidas e nossas crenças, para garantir que estamos seguindo a palavra de Deus de maneira autêntica e não apenas aderindo a práticas que perderam seu significado espiritual. Essa é uma tarefa contínua, pois a tendência de transformar a fé em tradição é algo que sempre está à espreita. Mas, assim como Jesus mostrou em seu tempo, o Espírito Santo nos guia para a verdade, ajudando-nos a discernir o que é essencial e o que é meramente tradicional. E enquanto consideramos esses desafios às tradições, percebemos que isso nos leva diretamente a uma reflexão sobre a dureza dos corações daqueles que, mesmo diante dos milagres de Jesus, continuaram a rejeitá-lo como o Messias prometido. A dureza de coração é um tema recorrente na Bíblia, e no ministério de Jesus Cristo, essa realidade se manifestou de maneira intensa. Mesmo diante de milagres inegáveis, como a ressurreição de Lázaro, muitos judeus, especialmente os líderes religiosos, permaneceram incrédulos. Essa resistência em aceitar Jesus como Messias não era uma simples questão de falta de evidências, era algo mais profundo, uma cegueira espiritual que os impedia de ver a verdade. Jesus falou sobre essa dureza de coração, comparando-a à terra onde as sementes caem mas não conseguem germinar.
O solo estava compactado, impenetrável, e assim também eram os corações daqueles que recusavam a mensagem de salvação. O episódio da ressurreição de Lázaro é particularmente emblemático. Lázaro estava morto há 4 dias, e seu corpo já começava a se decompor. Quando Jesus chegou, ele não apenas trouxe Lázaro de volta à vida, mas fez isso de maneira pública, para que todos pudessem ver o poder de Deus em ação. Mesmo assim, muitos que testemunharam esse milagre reagiram com descrença e até hostilidade. Para aqueles com corações endurecidos, o milagre foi visto não como uma prova da divindade de Jesus, mas como uma ameaça ao status quo. A ressurreição de Lázaro deveria ter sido um ponto de virada, mas para muitos, foi apenas mais uma razão para conspirar contra Jesus. Essa dureza de coração é um fenômeno que não se limita ao passado. Até hoje, muitas pessoas resistem à mensagem do Evangelho, não por falta de evidências, mas porque seus corações estão endurecidos pelas preocupações do mundo, pelo orgulho, ou pela recusa em se submeter a Deus. Jesus falou sobre isso em várias ocasiões, alertando seus seguidores sobre a necessidade de manter seus corações abertos e receptivos à palavra de Deus. Ele sabia que, sem um coração disposto, mesmo os maiores milagres seriam em vão. A fé não é apenas uma questão de intelecto, mas também de uma disposição interior para crer e se render ao poder transformador do Espírito Santo. Esse endurecimento também pode ser visto como uma forma de proteção que as pessoas constroem ao redor de si mesmas. Muitas vezes, a dureza de coração vem como resultado de mágoas passadas, decepções e desilusões. As pessoas, para evitar mais sofrimento, constroem muros emocionais e espirituais que acabam bloqueando não apenas a dor, mas também a verdade e a esperança. Jesus, em seu ministério, sempre buscou romper essas barreiras, oferecendo cura não apenas física, mas também emocional e espiritual. Ele nos convida a derrubar esses muros e a permitir que a luz de Deus penetre em nossos corações, trazendo renovação e paz. A história dos corações endurecidos diante dos milagres de Jesus é um alerta para todos nós. É um chamado para examinar nossas próprias vidas e questionar-se, em algum aspecto, estamos resistindo à verdade que Deus está tentando nos mostrar. Somos chamados a manter nossos corações suaves e receptivos, permitindo que a palavra de Deus crie raízes profundas em nós, produzindo frutos que glorificam o reino de Deus. E enquanto refletimos sobre essa realidade, percebemos que há ainda mais a ser explorado, especialmente no contexto da confusão de profecias que também contribuiu para a rejeição de Jesus como Messias. Os profetas do Antigo Testamento receberam visões sobre o Messias, mas o conceito de um intervalo entre a primeira e a segunda vinda de Jesus Cristo foi algo que nem mesmo eles conseguiram discernir com clareza. Para eles, as profecias sobre o sofrimento do Messias e sua glória futura pareciam se sobrepor, como montanhas vistas de longe, sem distinção clara entre uma vinda e outra. Isso levou a muitos mal-entendidos e expectativas erradas, contribuindo para a rejeição de Jesus pelos judeus. Eles esperavam um libertador imediato, um Messias que reinasse com poder, mas o que receberam foi um Salvador que veio primeiro como servo sofredor. Esse intervalo, no entanto, é um testemunho da sabedoria e paciência de Deus. A primeira vinda de Jesus inaugurou um tempo de graça, onde a salvação foi oferecida a todos, judeus e gentios. Durante esse período, o Evangelho se espalhou pelo mundo, cumprindo a missão dada aos discípulos. Mas esse tempo de espera também trouxe desafios para a fé de muitos. O intervalo entre a primeira e a segunda vinda de Cristo é um período de prova e preparação, onde os crentes são chamados a viver em vigilância, fé e esperança, aguardando o retorno de Jesus como Rei. Esse conceito de intervalo nos ensina sobre a natureza do tempo divino. Deus não está sujeito ao nosso cronograma, e sua perspectiva do tempo é muito diferente da nossa. Como o apóstolo Pedro disse, para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Esse intervalo é uma oportunidade para o mundo se reconciliar com Deus, para que o maior número possível de pessoas possa ouvir o Evangelho e aceitar a salvação. Ao mesmo tempo, é um tempo de crescimento espiritual para os crentes, que são chamados a viver em santidade, aguardando com expectativa a segunda vinda de Cristo. Durante esse intervalo, Jesus continua a construir seu reino, mas de maneira espiritual. Ele não estabeleceu um trono físico em Jerusalém, como muitos esperavam, mas em vez disso,
ele estabeleceu seu reinado nos corações daqueles que creem. A Igreja, como o corpo de Cristo, é chamada a viver e espalhar a mensagem do reino de Deus, preparando o caminho para o retorno do Rei. Esse tempo de espera é também um tempo de ação, onde cada cristão é chamado a ser um embaixador de Cristo, representando o reino de Deus em um mundo que ainda está em escuridão. Por fim, esse intervalo é um tempo de graça, mas também de responsabilidade. Jesus avisou que ele voltaria em um tempo que ninguém conhece, como um ladrão na noite. Portanto, é imperativo que os crentes vivam com a consciência de que cada dia pode ser o último antes de seu retorno. Esse intervalo entre as vidas é tanto uma oportunidade quanto um teste, onde a fé é refinada e a esperança é fortalecida. E à medida que refletimos sobre essa espera, somos levados a considerar como as expectativas erradas sobre o reino terreno contribuíram para a rejeição de Jesus, um tema que ainda ecoa em muitos corações hoje. Depois de tudo que exploramos, não dá mais para ver a rejeição de Jesus como Messias da mesma maneira, não é? A pergunta que fica é: como você vai aplicar esse conhecimento na sua vida? Será que, assim como muitos no passado, você também está deixando expectativas erradas ou tradições vazias atrapalharem a sua relação com Deus? E se hoje fosse o dia em que Jesus voltasse, você estaria preparado para recebê-lo como Rei e Salvador? A decisão de abrir o coração para essa verdade pode mudar tudo. Não permita que a dureza de coração ou a confusão de interpretações afastem você da salvação que Jesus oferece. Agora é a hora de agir, de buscar mais profundamente o entendimento da palavra de Deus e de viver de acordo com essa revelação. E para continuar essa jornada, inscreva-se no canal e ative as notificações. Juntos, vamos mergulhar ainda mais fundo nesses temas, fortalecer a nossa fé e nos preparar para o reino de Deus. Você está pronto para essa transformação?